Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela presença de todos aqui. No dia de hoje nós temos uma Colégio de Líderes, uma sessão especial. Estamos aqui recebendo o nosso ex-presidente da casa, hoje conselheiro, nosso querido Tuminha. Vou pedir uma salva de palmas para o nosso conselheiro. E hoje... E nós estamos aqui por uma razão muito importante, né? Deixar marcado na história desta casa um quadro que vai ser inaugurado com o seu rosto. Mas eu quero passar a primeira palavra para o nosso cerimonial. Tuminha, por favor. Senhoras e senhores autoridades, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Câmara de São Paulo. Então, agradecendo a presença de todos, antes de iniciarmos o Colégio de Líderes, damos início ao ato de encerramento do retrato do conselheiro Eduardo Turma, sempre presidente dessa Câmara Municipal de São Paulo, em homenagem aos seus mandatos como presidente dessa Casa Legislativa no biênio 2019-2020. E para falar um pouquinho sobre a trajetória do conselheiro Eduardo Turma como presidente dessa casa, convidamos o vereador João Jorge, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Muito chique, hein? Boa tarde a todos. Presidente Turma, presidente Ricardo Teixeira, presidente Roberto Trípoli, vereadores queridos, que bom participar dessa homenagem, ser o primeiro a falar. O Turma, nós militávamos no PSDB lá, nem era vereador, nem eu vereador, amigos, às vezes frequentando a igreja juntos, frequentando partido político juntos, e não tenho dúvida que, pouco tempo, foi um mandato de 2 anos, depois já foi para o tribunal, né? Foi um grande presidente, democrático, alegre, espirituoso, tirou a gravata. Só isso que eu não obedeço ao senhor, presidente. Eu gosto da gravata, mas o nosso presidente aqui leva muito a sério a sua liberação da gravata aqui. Mas deu uma grande contribuição para a Câmara. Eu me lembro das CPIs, das sessões presididas, muito democrático. Como a gente toca hoje, aliás, elogio bastante o presidente Ricardo Teixeira, por ser também bastante democrático, inclusive você marcou uma época aqui, deixou um grande legado, e é uma honra para mim poder participar hoje dessa homenagem, justa homenagem, um quadro que me falaram que está lindo, vamos ver depois. Parabéns, presidente. Posso falar? O João Jorge ele é todo formal, né? Primeiro a gravata. Eu agradeço muito ao senhor, meu presidente, porque eu de gravata eu era terrível. Aí o João Jorge ele permanece até hoje com a gravata. E assim, né? Aí o João Jorge vem com essa formalidade e fala do conselheiro, né? Fala nobre o sobrenome. Eu abro a sessão e falo assim, meu amigo Tuminha, que vai... é tudo diferente. O Tuma, eu brinco que eu carreguei alguns no colo aqui, né? Tuminha é um dos que eu carreguei no colo também. É meu amigo, meu irmão, meu querido. E eu falo a todos, mas ele foi o primeiro, quando eu fui escolhido aqui presidente por vocês, eu fui o primeiro, fui lá a consultá-lo numa padaria, lá perto da casa dele, para que ele me orientasse. Porque ele foi um dos grandes presidentes aqui da casa, um dos mais jovens e um dos mais amigos, muito próximo. Ele, pegar as meninas que não estavam aqui na época dele, ele ia todo dia no nosso gabinete, todo dia, ele ia em todos os gabinetes. Ele andava em todos os gabinetes aqui. Então, ele era um presidente itinerante. E não tinha oposição à situação. Todo dia ele era participativo em todos os dias da casa. Então, hoje é um dia especial para ele e para nós, que vai ficar eternizado o retrato dele nas paredes aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Parabéns, merecido, parabéns, meu amigo, meu irmão, assim, quase filho, Tuminha. O líder do governo está fora do script, mas ele quer falar, tem que falar, porque é outro irmão. Obrigado, presidente. O Turma, um amigo, queria só relembrar um fato importante no país, no mundo, foi a época da pandemia. E aqui na Câmara Municipal, na gestão do Edu, nós ficamos aqui, a grande maioria dos senhores e senhoras vereadoras, a grande maioria da assessoria da Câmara Municipal de São Paulo, estava em casa, presidente Ricardo Teixeira. E todos os dias o Eduardo estava aqui. O Eduardo, nosso presidente, Eduardo Turma, estava aqui. Eu, como líder do governo, foi onde nós aprovamos a grande maioria, Orlando Faria Tali, que era o nosso secretário da Casa Civil.
enquanto a grande maioria da cidade e do país ficava em casa, nós estávamos aqui todos os dias na Câmara Municipal de São Paulo. O Breno lembra muito bem, o Rai. E foi um momento muito importante, porque toda essa modernização, principalmente do plenário virtual, do híbrido, as votações, vereadora Janaína, nós aprovamos em tempo recorde a liberação de recursos que propiciou a cidade de São Paulo ser pioneira e que ninguém ficou sem um leito de UTI aqui na nossa cidade. Graças ao esforço do Edu como presidente, dos vereadores e vereadoras daquela legislatura, eu acho importante a gente fazer um registro, porque um homem público, um presidente, é nos momentos difíceis que a gente vê a sua hombridade, a sua forma de conduzir a casa, e eu tive muito orgulho de, como líder do governo, estar do seu lado, não poderia deixar de te dar esse abraço e te parabenizar, meu irmão. Valeu. Olha, o cerimonial está louco já para... Não, vamos embora, não. A oposição quer falar, mas aqui não tem oposição, não. O Alessandro Guedes é outro amigo, outro irmão, foi vereador junto com a gente. Ele estava assim, me dá a palavra. Lógico que dá, pô, tá louco. Presidente, eu queria aqui cumprimentar o meu amigo Tuminha, como o senhor falou, um grande homem público. Quero aqui testemunhar, enquanto vereador que convivi com ele aqui há alguns anos da minha vida, vi ele na oposição e vi ele no governo, vi ele secretário da Casa Civil, e quero aqui, com justeza, aqui, dizer que você cuidava muito bem dessa Câmara, e também dividir a mesa com ele, que nessa época que o Riva falou, eu fui secretário da mesa, junto com o Tuma. Sem dúvida nenhuma, Tuma, eu sei que você está fazendo sucesso no meio jurídico, mas você faz muita falta para a política, e para a política atual da Câmara, inclusive, porque você era um cara que agitava a casa, você mexia com a casa. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa um pouco disso hoje aqui, presidente. Eu tento fazer, mas eu não tenho a capacidade que você tem, mas a gente mexe um pouquinho aqui, outra acolá. Eu não podia deixar de passar aqui e furar um pouco a questão do protocolo do cerimonial, mas para prestar aqui a minha total respeito a você e consideração pelo agente público, Júri de César. Você sabe que pode contar com a gente aqui, com todo o respeito, viu? Parabéns. Obrigado. É assim, ó, a palavra era só do João Jorge, né? Já coloquei o mando do vereador para falar. Aí a Ruth entrou e falou assim, não, eu quero falar. Então, a Rutinha, vem falar, Rutinha. Vem falar, Ruth. Boa tarde a todos, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, a todos que aqui estão, ao meu querido irmão Eduardo Tuma. É assim que eu sempre o chamei, o considero dessa forma. E eu não podia ficar quieta hoje, porque eu fui vice do Tuminha. E nós trabalhamos muito juntos, rimos muito juntos, choramos muito juntos. E eu queria dizer que a passagem do Tuma aqui, ela não foi uma passagem incúlubre, ela deixou marca. O Tuma, ele modernizou a Câmara. O Tuma, ele fez com que até os copos descartáveis fossem banidos. Viu? Ele trabalhou pelo meio ambiente aqui. Ele elevou essa casa a altos padrões de funcionalidade. E eu não poderia deixar de falar para vocês isso, porque quem não esteve aqui e não acompanhou isso, nós vimos o quanto foi importante. E eu tive o prazer e o privilégio, presidente, de participar da ida dele para o Tribunal de Contas. E no dia da posse dele eu disse isso, que assim como ele foi importante nessa casa, ele seria importante naquela casa. E não foi diferente. Lá também ele está fazendo muito sucesso. Então, querido, que Deus continue te abençoando em tudo. Que onde você colocar suas mãos, seja abençoado. Os seus pés, seja abençoado. Porque abençoado é um homem que segue ao Senhor e tem nele o seu coração. Que Deus abençoe. Parabéns pela honraria de hoje. É muito menor do que você merece, com certeza. Obrigado, Ruth. É lógico que pode. Aqui é democrático. Vereadora, procuradora da casa, vereadora Sandra Tadeu. Bom, esse era o bebê da Câmara. Agora, o bebezão virou um conselheiro do Tribunal de Contas do município. Nós brigávamos muito, eu e o Tuma. Ele dava cada beliscão
que hoje você estaria ferrado na Procuradoria da Mulher. Mas vamos falar de coisa boa. Eu vou lhe falar uma coisa. Logo que ele assumiu, depois de um tempo, eu fui fazer uma visita no Tribunal de Contas do município. Gente, eu fiquei com inveja. Com inveja. Ele reformulou todos os gabinetes. Ele colocou a questão da mídia de todas as formas, de uma maneira muito prática lá dentro do Tribunal de Contas, que eu falei, e nós aqui, que você, apesar da sua importância, você é um bracinho daqui. A gente vê o orçamento, a gente vê tudo. E o que eu quero dizer é que você tem que aconselhar o nosso presidente que nós temos que melhorar os nossos gabinetes. Ele não tem culpa, coitado. Ele até que ele está fazendo bastante, eu acho. Ele me surpreendeu. Eu falei já para ficar os 4 anos de Ricardo Teixeira. Porque ele tem feito um bom papel, ele tem articulado muito com os vereadores, e eu fico muito feliz. Então, eu quero te parabenizar. Você tem uma carreira longa, né? E ver se aquele tribunal funciona mais rápido. É muito demorado. Eu acho que nós temos que fazer um projeto, turma, aqui, para que a gente possa dar um prazo para vocês analisar. Não é possível um assunto ficar 2, 3 anos. Eu não sou advogada, eu não entendo de direito, mas algo está meio errado lá. Mas que está bonito, tá. Parabéns. Que Deus te abençoe grandemente a tua vida e muito sucesso. Muito bem, então vamos lá. Peraí. Não. Peraí, 2 mulheres pediram aqui, ó. A Edir levantou a mão do lado de lá, pastor, então eu vou dar a palavra para a Edir. Eu nunca vi um homem tão querido como esse, todo mundo quer falar, Jesus. É que a minha história com o Tuma veio do pai dele, Renato Tuma. Então, quando eu falo do seu pai, eu fico emocionada. O pai do Tuma foi um dos seres humanos mais iluminados que eu conheci. Companheiro do meu irmão, Eurípides Salles, lado a lado, caminharam anos e anos juntos. O pai dele foi procurador aqui da Câmara, foi para o Tribunal de Contas quando meu irmão foi para lá, diretor-geral do Tribunal de Contas. E quando ele levava o Tuma no gabinete, o Tuma tinha 17, 18 anos, galanteador, viu? Galanteador, gentil, sempre. Era mesmo um bebê, Sandra, literalmente. Ele chegava no Tribunal de Contas, tinha 14, 15, 17, 18 anos, né? Então, sempre muito querido, sempre mostrando que ia ter um futuro brilhante, sempre mostrando, desde pequeno. Um garoto prodígio. O seu pai falava isso. Então, ele já mostrava que ele ia chegar onde chegou. Então, aqui, em nome do meu irmão, Eurípides Salles, eu vim aqui para te fazer esta homenagem, em homenagem ao seu pai, à sua mãe e a você. Que Deus te abençoe muito. Papai Tuma. Papai Eduardo Tuma. É papai, sabia? Papai Eduardo Tuma, não é? Ainda não? Vai ser, então, logo, logo. Então, gente, é isso, Tuma. Deus te abençoe, viu, Tuma? Deus te abençoe muito. Como eu disse que esse homem é tão querido, tem a pastora, que quer também falar. Eu ouvi ela falar no pé da orelha da Edir, assim, estou treinando para ter filhos. Foi a frase dele, hein? Acabou de falar. Bom, eu começo como eu sempre começo. Posso falar? Nesse momento ímpar, e um momento de alegria a todos que se fazem presente aqui, me veio à memória o livro de Atos, capítulo 13, que diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aí nós encontramos que algumas características que eu encontrei em você, nesse versículo. Um homem humilde, que tem intimidade com Deus, um homem que não tem medo de ensinar.
Obrigado, Tuma, que quando eu cheguei a essa cidade de São Paulo, você foi o primeiro que me abraçou e falou, pastora, confie em Deus, porque é a vontade dele que vai acontecer na sua vida. Gratidão pelo tempo de qualidade que você exerceu na minha vida e por outras pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer antes de você. O que eu desejo para você, todos os dias, que tudo te vá bem e que a mão de Deus seja contigo. Continue assim, simples, humilde, porque Deus é que nos exalta no tempo certo. Parabéns, eu te amo em Cristo. Essa pastora é terrível. Agora o cerimonial diz que nós vamos lá para o encerramento, não? A gente leva o quadro. A gente leva o quadro aqui para o centro? Ah, agora sim. Então, nesse momento, convidamos o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Ricardo Teixeira, o nosso homenageado, o conselheiro Eduardo Tuma, bem como todos os vereadores e autoridades presentes. Todos os vereadores venham aqui para o encerramento da placa. Dizem que ele está mais bonito no quadro. Vamos ver se é verdade, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Não está no meio. Essa obra que será encerrada agora vai oficialmente ser integrada à galeria dos presidentes da Câmara Municipal de São Paulo. Foi mais no meio aqui, ó. Não está no meio. Foi mais no meio. Mais em centro. Aê, aê, aê. Da Dipolini. Chama Maggiore. Jonas, o senhor está com a palavra, hein, Jonas? Vai, presidente. Então, pode levantar e deixar cair. Isso. Tá bonito, hein? Tá mais jovem, hein? Tá mais jovem. O bebê cresceu é bom, hein? Hein, Sandra? O bebê cresceu, Sandra. E agora, com a palavra, o nosso homenageado, conselheiro Eduardo Tuma. Boa tarde a todas e a todos. Nós tiramos a gravata do regimento, porque no primeiro mandato que eu era oposição, dava 28 votos e o vereador tinha votado sem gravata. A gente esperava acabar a votação, pediu uma questão de ordem. Naquela época a gente voltava a fita, áudio, vídeo, e pegou lá o saudoso Jean Madeira votando sem gravata. Derrubamos a votação de aumento de imposto na cidade naquele momento. E a outra foi do Jorge Rato. Aí, quando a gente assume como governo, eu falei, nós vamos perder votação por causa da gravata. Tira a gravata do regimento. Democrático. Vamos voltar para isso. Muito bem. E os gabinetes, que a gente entrava nos gabinetes sem pedir autorização, sem marcar hora, para falar com os colegas nesse intuito de estabelecer aqui na Câmara o que, para mim, é fundamental, que é essa comunidade. Agora, 14h30, não vou falar 10 minutos. Quero agradecer o presidente Ricardo Teixeira por essa homenagem a mim, pendurar o quadro na parede, que nunca fomos, e eu sei que aqui nós falamos, que eu falo em nome de vocês também, afeto a esse tipo de protocolo. O nosso negócio é ir na rua, é amassar barro, é ir na periferia, ver o quão necessitados são os cidadãos da cidade e como nós podemos ajudá-los através do nosso mandato parlamentar. Nosso não, porque não mais faço parte, mas vocês carregam agora esse fardo, essa missão que é ser vereador na cidade de São Paulo. Ser vereador na cidade de São Paulo, que é o único poder instituído que conta com 100% da representatividade. O executivo não é assim, metade mais um, o judiciário não é assim, mas o legislativo é. Então, eu quero parabenizar vocês por dispor parte, ou grande parte da vida, em prol do próximo, cumprindo o ensinamento de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. O que nós temos de mais precioso na vida, o bem mais precioso é o tempo e a percepção que nós fazemos do tempo nas nossas vidas, e vocês estão não gastando, mas investindo esse que é o bem mais precioso em benefício do próximo. E eu fui vereador, eu sei o quão insalubre é a vida do vereador, porque não tem dia, não tem hora, é de segunda a segunda. O presidente Trípoli está aqui, representa gerações, o Ricardão, o pai dele,
que o meu pai trabalhou com o Ricardão, então são gerações aqui representadas e tempo de vida investido na cidade de São Paulo. E vocês têm feito um trabalho excelente. A Câmara Municipal de São Paulo não só é a maior do país, do hemisfério sul, da América Latina, seja lá a gradação que você queira dar, mas tem também, e eu posso dizer isso com tranquilidade, vereadores à altura dessa grandeza, independentemente da ideologia, do lado, esquerda, direita, extrema direita. Isso é uma convenção que vem da Revolução Francesa e que aqui na Câmara Municipal não se aplica como se discute nos meios, nas mídias tradicionais, nas mídias sociais. Fui perguntado lá embaixo pela Viviane Cesarino o que eu levava da Câmara de quando eu fui vereador durante quase 8 anos. Eu falei para ela 2 coisas. A primeira é o legado que nós deixamos na cidade de São Paulo. Quando uma lei aprovada, seja de sua autoria, de autoria do colega, seja da prefeitura, do executivo, você escreve no chão da cidade, você marca a cidade e você deixa o seu DNA, a sua digital nessa marca. Esse é o legado que nós deixamos para fora das 4 paredes. Mas tem um outro legado, que foi o que eu disse, que é o legado interno. Eu me relacionei com as vereadoras e com os vereadores mais do que eu me relacionava com a minha própria família. Ficava na Câmara de segunda a sexta, de manhã e de tarde, e o terceiro período, como é cada um dos vereadores, a gente ia para a rua fazer visita. Mas esse relacionamento é um legado que eu levo no meu coração. O contato com cada um, com os seus familiares, as histórias que perpassam a minha geração, o Trípoli, a Edir e tantos outros aqui. E isso eu guardo para sempre. Independentemente das discussões que nós tivemos em debate no plenário, fora dele, votando sim, votando não, mas o que eu levo internamente é esse relacionamento que fiz com cada um de vocês e estou tendo a oportunidade de fazer com aqueles que eu não fui vereador com, mas que eu sei que está contribuindo muito para a cidade de São Paulo. Vou parar de falar para cumprir aqui a minha promessa, agora, 3h33, estou bem, estou economizando tempo, como é o caso lá no Tribunal de Contas, que é o que a gente tem feito, Sandra. Muito bem. A Sandra, ela é vereadora combativa, aguerrida, vai ao tribunal. E é isso que eu queria dizer. Quando eu fui para o Tribunal de Contas, fui escolhido pelos colegas, foi para exercer uma missão. O Tribunal de Contas, que está no capítulo da Constituição, dentro do Poder Legislativo. Não é um órgão auxiliar, mas é um órgão de auxílio. Então, eu tenho recebido e tenho aberto o tribunal para os colegas, como fiz quando fui na Casa Civil. Então, eu estou pedindo e me direcionando a vocês, vereadoras, vereadores, que vocês vão ao tribunal, demandem do tribunal. Porque nós temos, constitucionalmente, já fui presidente do tribunal, então digo com tranquilidade, nós temos a obrigação de auxiliar vocês em tudo que for preciso que diga respeito à cidade de São Paulo. Quero mais uma vez agradecer, não só esse quadro, mas esse relacionamento que nós construímos juntos. Que Deus possa abençoar demais vocês. Uma legislatura muito difícil. Os tempos não são os mais fáceis. Então, na rua, essa dificuldade e esse ambiente que tomou conta do país tem sido refletido em cima de vocês. O que já era difícil de se fazer o trabalho de vereador, agora está acrescido de um peso extra, que é uma ideologia afetiva. A pessoa não gosta de você porque você está de um lado, nunca te escutou. É um preconceito que está sendo formado, e os parlamentares no país, e aqui na cidade de São Paulo não é diferente, têm sofrido isso. Então, que Deus possa abençoar vocês, possa abrir os caminhos que vocês trilham, possam dar a vocês conquistas nessa cidade. E por que eu faço essa oração com muita tranquilidade e em verdade, com sinceridade? Porque o que vocês fazem é para a cidade de São Paulo. Não é benefício próprio, familiar, etc. É em benefício do outro, do próximo, do externo. Então, que Deus abençoe demais vocês. Obrigado, Ricardo Teixeira. Vamos em frente. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos pousar para as fotos. Nós vamos continuar o Colégio de Líderes. E após o Colégio de Líderes, a gente pendura o quadro lá na parede. O Colégio de Líderes vai ser bem breve. Eu vou pedir para o Fábio é que vai fazer os 4 ou 5 encaminhamentos do Colégio de Líderes hoje, que a gente acabou de fechar. Eu vou pedir para o Turma sentar com a gente aqui na mesa. Eu vou pedir para
Fábio Riva pegar a palavra, chamar todo mundo para lá e avisar como vai ser a semana, Fábio, que nós acabamos de combinar agora. Voto, claro. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós vamos abrir o Colégio de Líderes, já são 14h39. Nós temos que às 15 horas descer para o plenário e nós vamos colocar o quadro com o retrato do Tuminha na parede aqui ao lado do auditório do 8º andar. Assim que terminar aqui o Colégio de Líderes, eu convido o nosso conselheiro, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, a fazer parte aqui da mesa do Colégio de Líderes. Eu vou dizer que essa semana é uma semana que nós não vamos ter o pequeno e o grande expediente, nós vamos ter sessão terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem sessão marcada para todos os dias. O João Jorge está me olhando feio ali. O João Jorge que divide comigo aqui a presidência, ele que preside as sessões, ele falou assim, xiii, Marquinhos, estou ferrado essa semana. Nós temos sessão marcada até 00:05 todos os dias, viu? Porque nós temos uma pauta extensa para ser votada essa semana. Não só projetos executivos, como também projeto dos vereadores. Ele vai ter todo esse esforço essa semana e vai até segunda-feira que vem para que a gente consiga fazer essa pauta. Eu vou pedir mais, antes de eu passar a palavra para o Fábio Riva, que vai detalhar, eu vou lembrar todos os vereadores que essa última sexta-feira do mês teremos o Câmara na Rua, sábado, né? Não é sexta-feira, sábado, teremos Câmara na Rua, lá no céu Uirapuru, lá na sub do Butantã. Então, teremos o Câmara na Rua no próximo sábado de manhã. A Sandra pergunta, e se tiver sessão? Aí nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer. Mas, a princípio, Câmara na Rua estará presente. Acredito que vai ser já melhor que o primeiro, melhor que o segundo, melhor que o terceiro. Nós vamos bater aí um recorde de público lá no Butantã, céu Irapuru, no próximo sábado, 9h da manhã. Então, dito isso, eu vou passar para o Fábio relatar como vai ser a nossa semana até... Temos que votar LDO, hein, gente? Não esqueça. Fábio, com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores, muito obrigado pela palavra. Hoje, a ideia do Executivo é a votação do item 2 da pauta, que é o PL 673/2025, em primeira votação, que desincorpora da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais as áreas municipais que especifica, bem como autorização da sua alienação. E o item 3 da pauta, que é o item 4 da pauta, que é o PL 691/2025 do Executivo, que altera lá o plano de intervenção do PIL Arco do Pinheiros. Quero aqui lembrar aos senhores e senhoras vereadoras que esse PL, o 691, a ideia é a gente votarmos em primeira votação, depois do retorno do recesso, a realização das audiências públicas, porque nós temos aí algumas sugestões que podem ou não serem acatadas ao processo legislativo. Então, a ideia é somente em votar em primeira na forma original desse projeto, e nós, voltando no recesso, presidente, no mínimo 2 audiências públicas, para ir de forma derradeira, sim, segunda votação, com as contribuições que eventualmente podem ser apresentadas, e a gente já sabe que tem algumas que podem ser apresentadas, a gente levar o crivo da melhor análise, porque a gente sabe que é um projeto importantíssimo da ampliação do Instituto Butantan, um pleito muito antigo, um investimento de bilhões de reais, todo mundo sabe da importância disso, então a gente também quer fazer isso de comum acordo com todos os partidos aqui da Câmara Municipal de São Paulo, sempre pensando aí na questão do meio ambiente, daquilo que a gente já tem ouvido, da preocupação da comunidade, principalmente daquela região. Então, a proposta é que possamos votar em primeira votação, e aí depois o item 2 e o item 4 para hoje. Então, por isso eu só estou fazendo o esclarecimento com referência à questão do Pio Pinheiros, do Arco Pinheiros, que fala sobre a questão do Instituto de Pesquisas, do IPT, do Butantan. Então, a importância de a gente avançarmos na votação em primeira, mas com mais cautela, discutir isso em audiências públicas e aí de forma derradeira, após o início do segundo semestre, uma votação definitiva. Isso para hoje. Para amanhã, senhor presidente, a ideia é que nós possamos também votar o item 3 e o item 4, que são os 2 projetos também que estão na pauta, que são em primeira votação. E a partir de quinta-feira, os projetos. O item 4 é hoje, o item 3 e o item 5 para amanhã. 3 e 5 amanhã, 2 e 4 hoje, 3 e 5 amanhã. E aí, sucessivamente, a partir de quinta-feira, aqueles projetos já com possibilidade de serem votados em segunda votação. E também o presidente está solicitando que o item 1, que é o PL da mesa da Câmara, também possa ser votado hoje, já está em segunda votação. Então, a gente também já encerra esses 3 projetos hoje. E aí, de quinta-feira em diante, nós votaríamos os projetos já prontos para votarmos em segunda. E a ideia na sexta-feira, senhor presidente, na sexta-feira, tendo em vista a questão dos prazos, aí sim, votarmos os projetos em segunda, e assim a LDO, e a gente encerraria o semestre legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém inscrito? Pela ordem, presidente. Já pela ordem, meu querido professor. Diga lá. Presidente, só para informar os líderes e todos os líderes aqui, que o PSOL ainda continua em estado de obstrução. Obrigado. Perfeito. Mais alguém pede a palavra? Vamos, então, ao encerramento. Não, o encerramento já foi feito. Vamos lá pendurar o quadro do nosso querido conselheiro vereador, ficar aqui presente da casa do Tuminha. Vamos até lá. Obrigado a todos. Já a gente desce para o plenário.